Cara, quem tem um cliente não tem nenhum. Uau! Primeira coisa. Quem tem um não tem nenhum. Lu, parênteses. Isso, pelo amor de Deus, pega um papel e uma caneta, anota isso. Sejam bem-vindos ao podcast Identidade de Arquiteto. Aqui você vai ouvir histórias de arquitetos, sua jornada de sucesso, seus desafios, seus erros, e aqui você vai poder aprender. E eu, como eu gosto de dizer, remir o tempo. Aprenda com os erros dos outros e ganhe tempo fazendo outros erros. Eu sou a Catri, uma ex-arquiteta, que um dia sonhou em mudar esse mercado, melhorar. E o meu objetivo maior é ajudar os profissionais a não passarem o que eu vivi durante 20 anos. Hoje a gente está com uma entrevistada muito especial, uma amiga pessoal, uma pessoa que eu admiro muito e alguém que está fazendo arquitetura de uma forma diferente, que conseguiu há um tempo atrás, que ela vai me dizer que eu não lembro, a enxergar o mercado de uma outra forma, se questionar de outra forma. E a gente fala muito disso, que é essa perspectiva, que é tentar ver o mesmo de uma forma diferente. Seja bem-vinda, Lu Mendes, da La Decora. Conta pra gente um pouquinho quem você é e fala o que você quiser, que aqui hoje você manda. Ai, obrigada pelo convite, Catri. Tô muito feliz. A gente é amiga de verdade. Você foi a primeira amiga e arquiteta que eu conheci aqui, né, em Balneário Camboriú. Vou contar um pouco da minha história, por favor, né, para contextualizar. Eu sou de São Paulo, né? Eu vim para cá em 2013, então Uau. já há 10, 11 anos atrás. E você foi uma das primeiras pessoas que eu conheci nos eventos aqui. Eu ainda trabalhava com arquitetura tradicional. Vou dar um spoiler Uau. aqui. Vamos descobrir o que é arquitetura tradicional nos conceitos de Lu Mendes. E naquela época, então, eu trabalhava como arquiteta. Vim pra cá por conta do meu marido, né, morando aqui. E continuei atendendo os meus clientes de São Paulo. Então, pela primeira mão, vou contar pra você como é que aconteceu a ideia da La Decora, né, de trazer esse universo diferente de inovação que a gente trouxe pra decoração. Então, vim pra cá, continuei trabalhando com arquitetura tradicional e... Tinha os clientes de São Paulo, aqui muito pouco cliente, então ficava nessa ponte aérea, imagino. Menina, ficava numa ponte aérea de 20 em 20 dias eu estava em São Paulo. Uau. Naquela época muito fácil, não tinha filho, né? Então... A vida era diferente. A vida era bem tranquila. E os tranquila. profissionais que têm arquitetos sabem o que a gente está falando. Sabem muito bem. Então, assim, tudo ótimo, né? Maravilhoso. Balneário Camboriú, 20 dias em São Paulo, 10 dias em Balneário, maravilhoso, atendendo os clientes de São Paulo. Então, o que aconteceu? Começou que os meus clientes de São Paulo começaram a ficar muito satisfeitos com a forma como eu estava atendendo eles quando eu estava em Balneário. E eu comecei a ficar um pouco mais de tempo em Balneário, né? Entendi. E aí, depois desse tempo, eu me casei, engravidei, fiquei por aqui e comecei a espaçar mais as minhas idas a São Paulo. E bem naquela época, a gente estava no auge, assim, de startar o WhatsApp. Porque não tinha, tá, ainda gente? Assim. O WhatsApp não é uma coisa que sempre existiu. É que nem o AutoCAD. O AutoCAD também não existia. Não existia. Quando a gente tinha fez. prancheta. Enfim, várias inovações acontecendo. Muitas. Então, comecei a atender os clientes pelo WhatsApp. Uau. Ter uma conexão direta ali com o cliente em real time. Né? Falava com o cliente, direcionava ele para a compra do produto, podia ficar mais tempo em Balneário. Então comecei a me identificar com um remoto naquela época, gente, né? Uau. Então foi bem uma loucura, assim, se for pensar, mas começou a me dar uma visão diferente de mercado e de possibilidades. Então, quando eu engravidei, continuei atendendo os clientes de São Paulo, ia a São Paulo bastante com frequência, assim. E teve uma última ida a São Paulo que eu conversei com um casal de clientes que eu tinha há muitos anos. Sabe um cliente antigo que trocava de casa, me contratava, comprava uma casa de praia, estava ali, comprava um escritório novo, eu estava ali também. Então era um cliente que eu tinha há muito tempo. E aí a gente combinou que depois que a minha filha nascesse, eu ficaria 3 meses aqui com ela e iria a São Paulo, né,
para retomar o atendimento deles. Na época, eu estava fazendo um projeto de interiores para a casa deles, uma casa de 700 metros num condomínio super bacana de alto padrão. E ali eu estava, né, tranquila para continuar esse atendimento e estamos falando para arquitetos aqui, né? Por favor. Eu estava assim, tipo, garantida nas minhas RTs. Claro. Falando abertamente a realidade. Não, e aqui é realmente isso. A gente vai falar... Cara, a gente vai falar de estar bebendo. Você tem noção? Não, mas a gente vai falar de tudo aqui nesse podcast, sabe por quê? Porque aqui é pra realmente a gente contar... Pra arquiteto. A realidade. E assim, os designers de interiores, por favor, se sintam arquitetos. Os decoradores. A gente economiza palavras, sabe? Exato. Profissionais, eu já uso profissionais. Exatamente, mas não fiquem chateados, porque eu gosto de falar, né, que a identidade de arquiteto é como se eu estivesse excluindo os demais. Não, é porque eu acredito que todas as pessoas do planeta Terra que têm a sua casa, eles têm a identidade de arquiteto, né? Às vezes tem religiões e enfim que falam que Deus é o arquiteto do mundo. Então a gente tem um pouquinho disso. Claro que aqui a gente fala sobre uma profissão, sobre essa experiência de posicionamento de mercado. Enfim, estava garantida, feliz, tendo a sua filha. Feliz, tendo a minha filha. Uau, vou voltar, vou continuar o atendimento deles, comprar todos os produtos, as marcas que a gente tinha orçado eram incríveis. E aí, de repente, quando eu chego, né, deixei a minha filha na casa da minha mãe, que ela morava em São Paulo, vou pra reunião com esse casal de clientes e eles anunciam a separação. Menina, meu mundo desabou, né? Caiu. E aí, o que eu pensei naquele primeiro momento? Falei, cara, quem tem um cliente não tem nenhum. Uau! Primeira coisa. Quem tem um não tem nenhum. Lu, parênteses. Isso, pelo amor de Deus, pega um papel e uma caneta, anota isso. Pode ser o cliente mais rico, pode ser o dono do apartamento maior, da casa mais gigantesca. Ele pode te amar. A gente não tem controle. Como tu disse, quem tem um cliente não tem nenhum. Não temos controle, né? Assim, eu me lembro de voltar de São Paulo com a minha filha no colo e lembro de ter olhado aquele mar de luz. Eu voltei à noite de São Paulo, quando você vê, né, aquela iluminação, tanta gente. E eu lembro de ter pensado assim, cara, não tenho nenhum cliente. Como é que pode, né? Como pode, com tantas pessoas nesse planeta? São Paulo tão grande, tanta gente no mundo precisando de um projeto de decoração, né? E reconhecendo, assim, falando bem abertamente, cara, eu reconheço muito o benefício que a gente entrega para esses clientes, né? De bem-estar, de organização. Cara, o que uma iluminação faz numa mesa de estudos de alguém que está ali se preparando, né? E que pode transformar a vida de muita gente. Verdade. Né? Então eu olhei e falei assim, cara, eu tenho tanto potencial. Tenho tanto para entregar, né? Tanto para entregar e não tenho nenhum cliente hoje. E tem tanta gente que poderia estar sendo assistido, né, com um benefício de algo que a gente tem como dom ou como entrega, enfim, né? Como conhecimento. Como conhecimento. E que seja. E que pode beneficiar tanta gente. Uau. Então, assim, eu tinha uma visão, né? Antes, eu já era bem organizada nos meus trabalhos, assim, eu atendia 12, 15 clientes ao ano. Mas olhando aquele mar de gente, com tantas possibilidades de serem meus clientes, eu tive um insight ali. Eu me lembro exatamente o momento de eu ter visto e ter falado, cara, tem tanta gente precisando de projeto e precisa haver algo diferente para essas pessoas. E eu tinha tempo, porque eu não tinha mais nenhum cliente, eu tinha tempo para olhar de fora para o mercado. Uau! Eu acho que assim... Lu, tô arrepiada. Foi um presente. Sabe quando acontece algo que para mim foi um presente? Porque sim, né, os fornecedores, os clientes, as pessoas que vêm de fora acham que a vida de arquiteto é glamour, né? A gente está aqui tomando um champanhe, fazendo esse podcast, mas isso aqui não representa... É um recorte. Não representa 1% gente, eu fiz 7 da jornada. reuniões hoje e agora estou aqui com a cara. Não representa 0,5 do que é a vida de um profissional, do que é a mente de um profissional. Que é entrega. Né? Dos detalhes, da visão, da capacidade de gestão
mesmo que seja a pessoa que tem mais dificuldade de se organizar, ela está pensando em todos os detalhes, porque o que eu vejo, né, depois de ter visitado mais de 100 escritórios de arquitetura e estar vivendo isso há 4 anos, esse mercado, esse comportamento, o olhar do arquiteto, ele é de um nível de exigência, um nível crítico. É diferenciado. É totalmente diferenciado. E isso acontece dentro da cabeça dele, né? Então, o dia a dia, a vivência é alucinante. E aí a gente vai vivendo, vai fazendo, daí entra um novo cliente e tu nunca para pensar. Exatamente esse ponto. Eu não parava para olhar, porque eu estava sempre em movimento, atendendo um ou outro cliente junto ao mesmo tempo, enfim, né? Então, dava uns 15 clientes ao ano. Sim. E eu não parava para olhar. Então, quando eu tive minha filha e quando isso aconteceu, eu parei, falei, cara, eu vou olhar o que está acontecendo no mercado. E na mesma época estava acontecendo um movimento do online, de Sim. vendas online, né? De conexões, de YouTube. Ali os e-commerce, quando começou os influencers, os que eram lançamentos, os blogueirinhos, né? Que hoje a gente é. Sim! Imagina, em 2016 foi isso. Loucura. Loucura. E o nosso mercado, o nosso setor estava numa crise. Muito. Lembra? Não, o Brasil estava numa crise, O Brasil né? estava numa crise. E a gente tava... é luxo, né? Imagina, arquiteto luxo. alto padrão, totalmente luxo. Não, e assim, ó, para vocês que estão ouvindo esse podcast agora, vocês acham que agora o mercado tá ruim, ou, enfim, a gente tem ouvido um pouquinho. Vocês não sabem o que é mercado ruim. Vocês não têm noção. Exato. O que é crise, de não ter dinheiro no mercado, de passar um mês, passar 2 meses e não ter cliente, não... Desespero, né? Não tinha, porque não é porque o cliente não gostava de você, nem os Ninguém. 50 arquitetos que tu conhecia tinham Ele cliente. estava lutando pela sobrevivência. Todos. Né? Pelos negócios, enfim. Então, não tinha todas dinheiro para as pessoas. luxo. O Brasil estava Exato. vendo isso num contexto geral. O rico estava penando também. Estava penando. E aí foi um contexto, vamos dizer assim, naquela época, né? Que culminou ali, deu tá sem nenhum cliente, tá olhando muito para o mercado. E eu lembro que eu recebia muito aqueles e-mails do Cal. Não lia nenhum, porque não dava tempo. E, de repente, eu recebi um que eu li. E estava justamente falando daquela pesquisa que eles tinham feito com Datafolha, dizendo que 85% das pessoas, né, não contratam um serviço de decoração por ele ser um serviço pouco acessível, né? Então, os arquitetos, os profissionais estavam ali brigando por 15% desses clientes. Tem 85% na mesa que não contrata. Porque acha caro, porque não conhece, porque nem sabe dos benefícios. Olhando para aquilo, eu já tinha alguns insights, né, do que seria lá Decora, antes, né, até daquele momento. E aí eu falei, cara, tem alguma coisa interessante para acontecer aqui. E aí eu comecei a pesquisar. Mercado, que assim, adoro. Misturando olhar, tecnologia, olhando para o online, olhando para inovação. Não era nem tecnologia a palavra que veio na minha cabeça naquela época. Inovação. Era inovação. O que tem de diferente no mercado de arquitetura que talvez eu não esteja vendo? Né? Comecei a pesquisar, eu não achava nada. Então eu colocava no Google arquitetura online, decoração online, projeto de decoração online. E essas eram as palavras que vinham na minha cabeça naquela época, né? Não tinha nem remoto, enfim, tecnologia, não tinha nada disso ainda. Não tinha essas palavras. Não tinha essas palavras, né? Mas, enfim, era o que eu pesquisava. Não achei nada. Te lembra daquele evento? Qual doce? Porque assim, gente, como a gente é amiga, a gente sempre se conectava, sempre trocava informações. E eu gosto de dizer que eu e a Lu acessamos... eu me lembro agora do que você está falando. Que eu e a Lu acessamos a nuvem, né? Para vocês que são, né, que não sabem, existe uma nuvem de conhecimento, de sabedoria, e cada um adequa a sua religiosidade, enfim. E a gente acessou a nuvem no mesmo momento. E eu vivendo a mesma dor, e cada uma, né, baixou o seu download. O seu download, entenda. Ah, mas eu queria ter baixado da Lu. Não tem como.
Não tem como, porque é a mente dela, as experiências dela, a capacidade dela ver. Eu baixei o meu download na época, porque a situação estava muito difícil. Foi quando eu lancei Aluga-se um Arquiteto. Vocês imaginam isso há 13 anos atrás, 10 anos atrás, enfim. A gente não quer falar muito de datas. E aí, numa sociedade, Balneário Camboriú, luxuosíssima, eu alugando o meu trabalho. Hoje, 80% dos profissionais, e eu diria 95% né, também, 80% faz projeto online. Foi uma necessidade na pandemia, gente. Uma necessidade. E 90% atende clientes de outros lugares, já distante, né? Que não quer dizer que é projeto online, para não ficar feio, né? Que decidiu. Mas tá tudo bem. E aí, eu lancei isso e era basicamente a consultoria online. Você alugava, você ia lá e me contratava. Porque sabe o que acontece? Meu cliente ia lá, orçava comigo. Aí ele ia lá na marcenaria, que, coitados, não estavam vendendo também. Eles diziam, a gente faz o projeto. Então, o meu cliente pensava, vou economizar a parte do arquiteto. Só que ele só ia ter a solução moveleira. De marcenaria. Não resolvia a dor dele. Não para nenhum outro produto, né? Exatamente. Então, eu pensei, se ele vai, então ele me aluga algumas horas. Para eu dizer para ele, isso aqui está certo, isso aqui está bom, escolhe isso, escolhe aquilo. E pelo menos ele ia ter um resultado melhor. Todo mundo ia ganhar, né? E não foi muito bem aceito, né? Mas o mundo se transforma. Eu lembro nesse evento de eu ter te falado, inclusive, os comentários que eu estava ouvindo. E aí, sabe qual é a leitura que eu faço? Que a gente está aqui nesse podcast porque eu tenho essa loucura de inventar moda. É o máximo que eu consigo conceber em tudo isso. Porque tá tudo bem as pessoas não acharem legal o que tu tá fazendo. Agora, você tem que fazer sentido para você. Você tem que acreditar. E é como a gente diz, né? Que acessa a nuvem lá, que tu tem o teu download para baixar, enfim. Mas continua, Lu, que Foi na mesma época, foi engraçado, Foi na mesma época. E nesse evento foi onde eu reencontrei com a Gabriela, que é minha sócia da La Decora. Uau, né? Foi nesse mesmo evento, Catri. Não, eu não sei se tu sabe, a Gabi me chamou e disse, você que inventou o Aluga-se um Arquiteto? E eu olhei para ela e disse, meu Deus, agora eu vou apanhar, né? Eu disse, agora eu apanho. E eu disse, sim. Meio sem graça, constrangida. Aquele sim, não muito convicto. E aí ela disse, eu adorei. Eu me lembro só que ela falou assim, eu adorei. E aí vocês se conectaram, olha que coisa. Enfim, uma vibração, né? Exatamente. E aí eu reencontrei com a Gabi, a gente começou a conversar sobre aquilo que estava, né, pairando nas minhas ideias. E aí a gente começou a construir a La Decora do jeito que... Não do jeito que ela é hoje, porque ela é bem diferente hoje. Mas, enfim, com um intuito de democratizar a decoração de interiores. Uau! Né? Então, a gente começou a criar metodologias para entregar um projeto de extrema qualidade por um custo super acessível e atingir esses 85% que poderiam estar sendo assistidos pelos projetos de decoração. Na época, a gente estava olhando para o B2C, para o consumidor final. Então, a gente estava olhando para esse cliente final, como é que a gente conseguiria acessá-lo. A gente não sabia que a gente era uma startup, a gente não tinha ideia do que a gente tinha criado e nem como a gente conseguiria fazer isso acontecer. A gente só tinha vontade de fazer isso acontecer. E insistência, porque insistência. Não desistiram, né? Não desistimos, então. Como é que faz? Ah, não deu assim, vamos tentar assado. Vamos tentar de novo, de outra forma, vamos aprender com isso aqui não deu errado, como é que a gente faz? A gente não tinha noção que a gente poderia ter um investidor na nossa empresa. Então, os investimentos aconteciam por nós, né? Então, a gente passou 2 anos sem saber que a gente era uma startup. 2 anos. Lu. No escuro, completamente. Tipo, criamos algo diferente, inovador, mas a gente não participava do movimento de startup. A gente nem sabia. Na época, eu já tinha 30 e poucos anos, eu já achava que eu era velha para ter uma startup, porque eu não entendia o que era uma startup. Sim. Uma startup é uma empresa que resolve uma dor de uma forma inovadora com tecnologia, uma dor existente. Uau. Então, pode existir startup de qualquer tipo de dor. Né? A gente resolveu a dor do projeto de decoração.
olhando para a questão que era: o projeto leva muito tempo para ele ser executado por um profissional. Como é que a gente reduz o tempo para que a gente consiga ter uma entrega de projeto mais rápida num custo mais acessível, para que esse público possa ter um projeto de decoração? A ideia de diminuir esse tempo não era porque o cliente queria num tempo menor, mas era para poder otimizar o custo. Meu Deus, exatamente. O cliente, inclusive, a gente produz projetos de decoração em 2 horas. Uau! Mas a gente entrega em 5 dias para o cliente. Porque, na verdade, a percepção de valor do cliente, que é algo que a gente também estuda, ele precisa de um tempo para entender que aquilo vai ser entregue talvez com mais qualidade. Mas, de fato, está sendo feito em 2 horas. Eu tenho uma fila de produção de projeto de decoração. Entendi. A cada 2 horas sai um projeto de decoração para ser entregue da minha ferramenta. Mas o cliente, por conta de ter uma fila de produção, ele recebe em até 5 dias. Então, depende muito da semana ali, né? Teve um final de semana, que geralmente eles mandam as informações final de semana. Teve muita gente que respondeu o questionário no final de semana, tem uma fila maior ali, leva 5 dias. Não, foi um final de semana de feriado, o pessoal não respondeu muito. Enfim, até 3 dias, 4 dias o cliente recebe o projeto. Mas naquela época, a gente não sabia de nada disso. A gente aprendeu tudo. Eu era uma arquiteta tradicional. Eu tinha um escritório de arquitetura como uma autônoma. A Gabriela, a mesma coisa. A gente se uniu com o escritório e começou a olhar para o mercado e para o que a gente queria fazer e estudar. Estudar o mercado, estudar o produto, entender como que a gente conseguiria fazer. Ô Lu, enquanto isso vocês faziam o padrão. Enquanto isso, a gente... Tinha clientes, não era tão padrão? A gente tinha clientes, a gente não fazia o padrão, mas a gente trazia o padrão para dentro do universo da La Decora. Então, a gente tinha clientes tradicionais, inclusive a gente gerenciava a obra, porque 100% do que a gente recebia como arquitetas tradicionais, a gente revertia em investimento da La Decora. Uau! A gente precisava ter esses clientes para investir na La Decora. Então, a gente teve a sorte, né, de ser arquiteta, ter um escritório para poder financiar a nossa ideia por muito tempo. Porque existem startups onde, né, a pessoa sai do trabalho dela tradicional, porque ela tem uma ideia muito inovadora, e ela não tem receita, né? Ela não tem como unir as duas coisas para trabalhar ali e colocar a receita no É porque o processo, quando vocês faziam o processo que vocês estavam acostumados, vocês já vinham pensando... Já estava muito alinhado ao projeto de startup de vocês, né? A gente já tinha 100% foco na startup. Eu acho que isso é algo que a gente conseguiu bem cedo alinhar, e posições, que eu acho que para quem tem sócio também, cara, ter posição é primordial. Quem faz o quê? Né? Então, sempre fui eu a pessoa que faz a gestão e faz a parte comercial, porque para mim é mais fácil, eu tenho mais habilidade nisso, então a gente consegue entender também, né, onde a pessoa se sente melhor. E a Gabi é a pessoa da metodologia, do processo, da produção e da visão mais arquitetônica, né? Então a gente se dividiu dessa forma desde o começo. E tivemos muitos momentos da La Decora. No começo, a gente tinha 17 parceiros fornecedores que nos contratavam num contrato anual, nos pagavam mensalidade para que a gente fizesse divulgação, que eram os vídeos que a gente tem no canal online. Olha, gente, que bacana. Então, o nosso olhar era, a gente está fazendo uma disrupção nesse setor, a gente já tinha o olhar de trazer indústria, fornecedor, para o consumidor final, né? Para trazer para o consumidor final o olhar daquele produto e de como é que funcionava e tudo mais. Então, a gente dava dicas de decoração. E naquela época, a gente também fez algo que era mal visto pelo mercado, né? Imagina, a gente dava dica de decoração, as pessoas achavam um absurdo. Se você abrir o Instagram hoje, é só dica de tudo. É só dica de tudo. Tá todo mundo tudo. Entregando tudo. De tudo, não é? Porque nós estamos na geração de conteúdo. Claro. Para vocês verem como a visão e o comportamento estava completamente avançado. Que loucura, né? A gente estava lá na frente naquela época. Lá na frente. E aí a dor de quem inova é não ser bem recebido, bem interpretado. Outra vantagem, não se importar. Dica, essa, escreve, ó.
Não se importe com o que as Gente. pessoas pensam. Continua fazendo. Eu Só e a continua Gabriela fazendo, né? era o Pink e o cérebro dentro daquele escritório e ninguém tava, assim, se estavam falando mal, se estavam falando bem, dane-se. A gente não se importava. A gente sabia que a gente estava fazendo algo que precisava de muita energia nossa. Sim. Mais do que a gente imaginava naquela época. Então, é como se o processo todo fosse nos abrindo, tirando véus, assim, da nossa frente. Tanto que eu falei que 2 anos a gente não sabia que a gente era uma startup, né? Sim. Então, a gente foi descobrindo coisas ao longo da nossa jornada, talvez quando a gente estivesse ficando pronta para algumas coisas. Sim. Eu acredito muito nos processos, né? E nas coisas que vão acontecendo ao longo da nossa jornada também. Nas conexões, nas pessoas que vão, nas pessoas que ficam. E o que foi acontecendo? A gente foi sendo apresentada para um universo que a gente não conhecia e foi sendo preparada para aquilo. Então, a primeira coisa foi a preparação para entender que a gente era uma startup. Então, em 2018, no final do ano, a gente descobriu, né, que a gente era uma startup, foi estudar isso. Então, a gente fez uma aceleração em São Paulo. A Gabi ia toda terça-feira para São Paulo. Então, foi outro investimento. Né? Sim. Então, toda terça-feira, toda semana, ela ia para São Paulo fazer essa aceleração. E a gente finalizou a aceleração no primeiro lugar. Então, era uma aceleração que Disney, né, que é a mais difícil do mundo, que é o Founder Institute em São Paulo, que vem do Vale do Silício, e a gente fez essa aceleração, se eu não me engano, era 40 ideias, né? E no final ficaram 11 e a gente ficou em primeiro lugar. Uau! Que vai ajudando a gente a se desenvolver no meio do processo, né? Ao longo dessa jornada, se não me engano, eram 3 meses de aceleração. E aí essas pequenas conquistas que são grandes no momento, elas foram incentivando a gente a continuar. Porque a jornada sempre foi difícil por ser algo muito diferente. Muito. Então, quando a gente fez a aceleração, a gente percebeu que seria muito difícil a gente continuar tentando atingir diretamente esse consumidor final. Que talvez a gente fazer um modelo B2B2C, que seria conectar com empresas, com indústrias que têm esse cliente final na base, seria um caminho mais inteligente naquela época. Entendi. E menos custoso, porque o marketing para o consumidor final, ele é mais caro, né? E ele além disso... E ele é um marketing... Porque tu não faria um marketing de um produto não, que ele já consome. De mercado. Já consome. Exato. Tu ia despertar, tu teria que trazer um nível de consciência. Nossa, e ainda uma... Como eu diria... desenvolver uma permissividade, né, de ter um projeto, de fazer um projeto. Exatamente isso. Imagina um cliente que nunca imaginou que poderia contratar um arquiteto, né, que ele vê o arquiteto como alguém, nossa, meu Deus, isso é o luxo do luxo. Sim. Como é que eu vou ter acesso a isso? A maioria dos clientes não sabem que é possível. Né? Então, existiu um movimento ali que a gente precisou quebrar na Ladecora, de pivotar mesmo, não olhar mais para isso e tentar acessar esse cliente no lojista. Sim. Na indústria ou no lojista. Porque quando ele precisa de um produto, esse cliente que está ali naquele nicho dos 85, ele vai para um home center, ele vai para uma loja, ele tenta que o próprio vendedor da loja ajude ele nesse conceito de o que ele vai combinar. E ali a gente conseguiria entrar de uma forma mais simplificada, vamos dizer assim, né, com a Ladecora. Então, a Ladecora foi se transformando durante o processo, porque a gente foi aprendendo quem a gente era. Mas, Lu, o que eu vejo é que você não perdeu a visão. Não. O propósito. O norte ali, né? O problema é que, num primeiro momento, tu traçou uma linha reta, sim, suponhamos, sim. né? E essa linha reta, no processo, no aprendizado, na construção de tudo isso, você foi vendo que essa linha reta não era o melhor caminho para esse resultado. Mas nunca foge de todas as nossas conversas, de todos os momentos que a gente teve falando desse negócio, né? Do teu negócio, do Ladecora e enfim, toda essa inovação, porque para mim me encanta, nunca você tirou o olhar do público que você quer atingir. Sim. E aí tu teve que romper realmente esse caminho que foi o primeiro traçado que tu fez, né? Exato. A gente tem que ser muito moldável, na minha visão, né? Isso é algo que eu aprendi muito com essa trajetória da Ladecora. E que a gente aprende muito com a arquitetura.
né? Porque são vários clientes, são vários olhares, Sim. são vários budgets que a gente tem que trabalhar, são vários problemas que a gente tem que resolver ao longo do dia, né? Para entregar uma obra. E a gente precisa saber ceder, moldar e entender. Então, assim, o processo para a La Decora foi sempre esse, né? Eu e a Gabi, a gente sentar, ver o que estava acontecendo, como é que a gente conseguiria seguir por um outro caminho totalmente desconhecido. Gente, a gente não tem referência. Não tem ninguém entendeu? modelar, não tem ninguém para modelar e falar, cara, eles fizeram assim. Vamos assim, porque vai ser facilitado para nós. Mas assim, não tem... a nível mundial a gente está falando. Porque, né, Lu, não existe esse produto, não existe esse serviço. Se alguém encontrar, me manda no Insta, tá? Porque... não existe. Eu não achei, a gente não tem ninguém para olhar, se inspirar e falar, cara, vamos fazer isso aqui também? Vamos tentar junto com eles aqui fazer isso? Vamos se juntar, fazer uma conexão, né? E trabalhar junto. Experiências. Não tem. Olha... E é muito maluco, né? E é uma responsabilidade. Então, para mim, é uma grande responsabilidade, né? Porque é uma disrupção de um padrão de algo que sempre foi feito, né? Daquele jeito. Essa semana até postei no meu Insta, que postaram numa dessas revistas, como é que faziam projeto antes do AutoCAD. Então, era um escritório enorme de pranchetas ali, e as pessoas projetando e tudo mais. Então, imagina vir um AutoCAD. Quem que inventou isso, né? Quem que olhou para aquele escritório cheio de gente, demorando tanto tempo e criando algo diferente, inovador para aquilo? Não tinha referência. Não né? tinha. Era algo novo. Para a La Decora, falando em projeto de decoração, é tanto quanto. Então, assim, que vocês não sabem como é dentro. A Catri já viu a minha ferramenta? Já. Me emociona ver aquilo, porque é algo tão... Ô, Lu, é criado do zero da nossa cabeça, né? Lu, e é importante tu pontuar isso. Então, o La Decora, ele era algo que era manual, né? Totalmente artesanal. Totalmente manual. E aos poucos, nessa jornada, você foi descobrindo e hoje é uma ferramenta automatizada. Olha isso. É um software que a gente tem, né, uma gestão dos projetos de decoração em formato de white label, que eu vou explicar para vocês o que é. A gente tem uma ferramenta de projeto de decoração sob demanda. Então, a La Decora, dentro da metodologia que a gente criou, que a gente começou a colocar no mercado, o que a gente fez? Né? Algumas pivotagens ali nos levaram ao caminho de conectar com a indústria, né? Voltando até ali com a linha do que a gente estava falando. A gente começou a se conectar com indústrias, com home centers e com empresas e-commerces que poderiam ter clientes querendo, né, ou podendo ser assistidos por um projeto de decoração que nem eles mesmos sabiam que eles poderiam ter. Ok. Né? Então, a indústria ou a empresa poderia fornecer para ele um projeto de decoração a um custo muito baixo ou gratuitamente. Né? Então, a gente tem as duas coisas. Temos parceiros que dão de presente o projeto de decoração para esse cliente. Por quê? Porque uma vez que o arquiteto, né, vocês sabem disso, resolve a dor do cliente com aqueles produtos, o cliente tem um gatilho de definiu, resolveu, partiu para compra. Partiu para compra, né? exatamente. Porque eles ficam meses numa indecisão. Definiu o projeto, agora vamos executar. Exato. E aí o retorno para esses meus parceiros é, de fato, vender mais produtos. Eu vendo muito mais produtos para esses parceiros do que quando o cliente vai até a loja sem um processo de projeto de decoração. Então, tiveram momentos, porque a gente tem todas essas leituras, né, do que a gente está entregando de valor para esses parceiros, que a gente conseguiu entregar 10 vezes mais do que um cliente que vai sozinho até a compra do produto. Como assim? Sim. O resultado que ele está tendo é 10 vezes mais. Fornecendo Tivemos um projeto. momentos de 10 vezes mais. Estamos Uau. no momento de 700% a mais. Uau! Então, imagina um cliente que vai até a loja para comprar um sofá. E um cliente que vai até a loja e recebe como benefício fazer o projeto de decoração com a ferramenta do lojista. Eu coloco, além do sofá, o tapete, a poltrona, a mesinha, o quadro, a prateleira, o rack, o painel, enfim, tudo. 30, 40 itens de um mesmo lojista. O que acontece? O cliente fica encantado com aquele projeto que ele recebe e óbvio que ele não precisava só do sofá, mas ele não sabia o que ele ia comprar.
Então, agora que ele tem, né, vários itens a serem compostos naquele ambiente, ele compra muito mais. Então, a gente acelera a decisão de compra desse cliente e a gente faz ele comprar mais produtos. Então, quando e fideliza com a loja, porque são os produtos daquela loja. Experiência do cliente, entrega de solução para esse cara que tem uma dor enorme quando ele compra um apartamento, que ele não sabe o que ele vai pôr ali dentro. Não sabe nem o que cabe. Não, né? Apartamentos cada vez menores. A gente tem estúdio de 14, 15 metros quadrados. Uau! Como é que ele vai saber o que cabe ali? Como é que ele precisa de um projeto de decoração? Ele precisa. Né? Ele precisa. Então, a gente vive num mundo hoje que precisa entregar essa solução. E hoje, a La Decora tem conexões e parcerias com incorporadoras que entregam esse estúdio para o investidor ou para o cliente já com o projeto de decoração. Entendi. Com o Home Center, que traz o cliente na loja e já entrega o seu projeto de decoração. Com marcas grandes, uma das principais que eu vou falar aqui para vocês é a Tokstok. Está com a gente há mais de 3 anos. Eu sei, tu me contou. Né? A gente faz todos os projetos de decoração online para a Tokstok, num formato de white label. É a Tokstok que está vendendo para o cliente. Mas por trás é a ferramenta da La Decora. Então, assim, foram vários passos que a gente conseguiu dar nesse universo de conexão, que eu vejo que a La Decora hoje ele é um hub mesmo de conexão. Porque a gente pega um incorporador com esse cliente cru, que nem ia procurar um arquiteto ou que não sabia que poderia ter e já entrega um projeto dele, coloca o nosso parceiro fornecedor nessas indicações, né? E a gente consegue conectar indústria, lojista, incorporadora e consumidor final num fio condutor de jornada que é o nosso projeto. Uau! E a gente demorou muito tempo para enxergar isso, porque foi uma construção, né? Lu, vamos falar porque é aquilo que eu sempre vou puxar para essa questão de como você se vê, né? Como você se permite, porque a ideia aqui é que as pessoas entendam que quanto mais você é quem você é, mais sucesso você vai ter, que é ativar a sua identidade, tá? Não tem, eu repito e acho que vou falar para sempre que os profissionais que têm sucesso, os casos de sucesso, eles em algum momento, eles se permitiram manifestar algo que eles não deixavam vir, entendeu? Então, dentro dessa jornada, né, da tua empresa, desse negócio, dessa solução, ouvindo você, eu sei que é só coração, que é só propósito, né? Mas eu não quero que as pessoas se confundam que a La Decora que é o grande negócio. Então, nessa jornada, me fala, quais foram os momentos que você se colocou em dúvida, que você disse, não, é isso, né? Eu quero que tu recheie toda essa história com esse drive, assim, de o que tu teve que enxergar, como tu teve que mudar, enfim. Nossa, isso acontece todo dia, tá, Cátia? Até falar é tão legal, e eu te agradeço de novo o convite, porque a gente fala pouco, né, da história e a gente não percebe o quanto a gente já passou, né, tudo que aconteceu, e quando a gente começa a pontuar e falar, é quase que uma terapia isso aqui, né, Cátia? Mas, gente, é uma terapia. É uma terapia. É o terceiro episódio esse que eu estou gravando. Eu não sei se ele vai ser lançado nessa ordem, mas também não interessa, porque eu vou fazer do jeito que eu imagino ou tiver vontade. Mas o que eu tenho sentido é isso, que quando eu começo a fazer perguntas, quando eu começo a ouvir as histórias, é como se eu ajudasse a fixar um pouquinho esse filme, né? Sim. Trazer esse nível de consciência de tudo que foi vivido, do que faz sentido. E isso tem enchido meu coração de felicidade de uma forma, assim, impressionante. Eu nem imaginava que ia ser assim, tá? Mas eu sabia que ia ser muito bom, porque é sempre bom a gente conversar, e fazia tempo que a gente não conversava, batia esse papo. Então, assim, eu sei que até para você é novidade tudo que eu estou falando, né? Muito. Porque faz um tempo que a gente não fala sobre isso. Mas, assim, o que eu vejo? Exatamente o que você falou, né? Colocar verdade ali na nossa entrega do dia a dia, porque tiveram alguns momentos que a gente ficou sem entender o porquê.
né? Ou porque está sendo tão difícil, ou porque essa porta não abre, né? E a gente tem que tentar de novo e tentar de novo. Ou porque que eu estou sentindo que é por aqui e não está dando certo, porque como você falou, teve muito sentimento nesse processo todo. E eu sou muito de perceber, de me atentar ao que está acontecendo, né? Não só internamente quanto externamente. E assim, não foi fácil, mas eu sempre estou tão atenta às conexões que aparecem, e eu não sei se é por ser mais comunicativa e tudo mais, eu tento sempre observar o que chega até mim. Você é aberta. Sim. Não é uma porta escancarada, mas você é aberta às possibilidades. Eu talvez tenha o olhar aberto, o olhar atento. Pode ser. Né? Porque eu não sou uma pessoa, não sei se você pode falar mais, talvez por me conhecer. Eu me conecto, mas sou muito reservada. Né? Até a gente estava falando, a Ladecor é online, tem essa divulgação, esse marketing, mas eu não me exponho tanto. Né? Verdade. Mas eu estou sempre atenta. O que eu quero dizer é assim, ó, que eu gosto muito desse teu olhar de... Eu acho que seria questionadora. Porque tudo que vem a você, você olha e se questiona, você considera. E aí sim você faz uma escolha. Sim. Porque muitas vezes a gente se cega, né? Não é... Às vezes é arrogância, às vezes a gente se coloca em posições de proteção e às vezes a gente se cega para as possibilidades. E tá olhando a possibilidade, está se questionando, está tentando entender por que né, aquilo está chegando a você, independente do que seja. Sim. É um exercício diário e é uma capacidade que precisa ser desenvolvida. Eu acho que isso tu tem, assim, superlativo, assim, eu diria. Pode ser. Talvez seja isso. E aí você me puxando, né, para entender é justamente como eu me vejo. Eu observo, eu estou sempre atenta e eu filtro o que faz sentido para aquele momento ou não, mas eu também guardo conexões. E eu diria que na nossa jornada o network foi muito importante em vários momentos, né? Então eu estou sempre atenta aos sinais. Porque nem sempre é aquela pessoa, mas aquela pessoa pode me trazer uma conexão, ou como é que eu beneficio aquela outra pessoa que eu conheci com algo também. Eu acho que é um jogo de... a vida inteira, né? É um jogo de dar e receber. E eu sempre enxerguei dessa forma. Entendi. Né? Eu acho que... E eu sempre me coloquei muito nessa entrega. A Ladecor é total entrega até hoje, né? A gente já investiu... Nossa, eu e a Gabriela, se a gente for contabilizar, quando a gente parou de contar, já tinham sido mais de 800 mil reais que a gente tinha investido na Ladecor. Depois a gente teve um investimento de mais 650 mil reais, enfim. Talvez a gente já tenha beirado em torno de 2 milhões de investimento. Uau! Então, assim, é uma entrega. E foi uma entrega de deixar o passado da arquitetura de alto padrão, e eu e a Gabriela, a gente se conheceu num prêmio de arquitetura, a gente estava no auge, né, da arquitetura aqui em Balneário, e a gente abriu mão para se entregar para a Ladecor. Mas tu acha que existe essa diferenciação, assim, como é que eu vou te dizer? A arquitetura alto padrão é melhor? Não. Tu acha que existe isso? Porque... Eu acho que tem o espaço de cada um. Totalmente. Tanto que nunca vai deixar de existir tudo arquiteto. É arquitetura, né? Exato. Tudo é arquitetura. Nunca vai deixar de existir arquiteto. O que a gente faz é um entregar o que a gente sabe que é tão benéfico para esse cliente para um público que não tinha acesso. E, cara, isso me deixa tão feliz. A gente recebe cada depoimento incrível, Catri. Ai, que legal. Sabe, eu nunca imaginei que eu poderia ter um arquiteto fazendo o projeto do meu ambiente. Olha só a foto aqui do meu filho estudando. Ou olha só como foi o Natal na minha casa. Nesse cantinho que eu nunca imaginei ter uma decoração. Então, às vezes, é tão pouco e a gente tem um olhar tão treinado que a gente vê aquele ambiente e a gente já sabe na hora o que vai ficar bom ali. Sim. Mas os clientes não sabem. Eles precisam de ajuda. Principalmente esse que nunca teve a experiência. Exato. Então, assim... Porque tu pega um cliente de alto padrão... Ele já tem noção. E ele ou ele foi na casa de um amigo, ele vai ele já tá mostra, ele está acostumado. Né? Ou ele já é o segundo projeto, ele já vive isso, né? Essa experiência. Agora, esse cliente que vocês atendem, ele realmente deve
ser uma isso entrega. preenche a gente, né? Mas não é só isso, né? A gente, óbvio, né? A gente trabalha por resultado, a gente tem investidor, a gente tem tudo isso em mente também. Mas eu acho que dentro da nossa jornada, a gente se entregou muito antes. E eu não acredito que seja diferente. Entendi. Para você receber, né, na minha visão, entregar vem primeiro. Né? A doação vem primeiro para que depois você tenha coisas boas vindo até você, conexões que são importantes. Então, eu sempre tive muito atenta a esses sinais e a gente chegou num momento que a gente conseguiu entender que tem algo muito maior. A Ladecor é muito maior do que o que a gente está fazendo, né? Porque entrega para muita gente. A gente já entregou mais de 4.200 projetos. Uau! É muita gente beneficiada, né? Então, assim, a gente começou a entender de fato que talvez o processo era diferente do que a gente estava esperando. Porque eu esperava que a gente tivesse num patamar diferente, talvez. Ou eu nem sabia qual era esse patamar, mas a gente estava esperando o resultado mais imediato. Porque quando a gente estava num modelo tradicional, o resultado vem, você finaliza um cliente, começa outro, enfim, né? As coisas vêm mais rápido. No modelo que a gente resolveu atacar e resolver, né, com a Ladecora, é totalmente diferente. E é um jogo que nós nunca tínhamos jogado. E é um jogo que não existia no tabuleiro, né? Se for pensar. Sim, é um jogo novo que vocês jogo criaram. Novo que a gente criou. E aí os jogadores dão as Jogadores regras e a gente... desconhecidos, porque a gente não Todo sabia que a mundo gente ia se conectar com a indústria, a gente Claro. não sabia que a gente ia se conectar com o varejo, e-commerce, com os home centers, que a gente ia trazer um sócio que é cientista de dados. A gente entrega dados para o setor. A gente tem como informar tendências. A gente faz projeto de decoração para o investidor com tendências dos últimos clientes ali de um ano inteiro que estavam falando para a gente que preferem cinza claro do que bege. Para que o investidor vai decorar ele mesmo um apartamento se ele pode fazer com que a gente faça com inteligência de dados as informações de um apartamento que no mês seguinte está alugado? Ô Lu, vai além, né? Do que entregar um projeto 3D com o tamanho da cama. Nossa, muito. E o armário, se vai ter espelho, enfim. É entender mercado e comportamento de consumo, né? Ingenuidade nossa, a gente nunca ter pensado nisso antes, sabia? Hoje, olhando do jeito que eu olho, por que a gente não olhava isso antes? Por que a gente não enxergava o movimento que a gente faz na casa de uma pessoa, na vida de uma pessoa e naquela região? Né? O Porque é um impacto enorme. Né? Se a gente olhar para Balneário, por exemplo, que é a cidade onde a gente está, ela é diferente de qualquer outra cidade do país. Totalmente. Se for falar de decoração e arquitetura, né, o quanto a gente entrega... Eu, quando vim de São Paulo, percebia já isso. Porque as pessoas aqui são um café super arrumado, né? Tudo muito no detalhe, tudo muito bonito, tudo muito bem pensado. E isso é uma entrega de valor para aquele seu cliente que em outras cidades você meio que... Tá tudo bem. O olhar não tá treinado, né? E o que é mais louco, né? Aqui tu tem uma diferença gigantesca de público convivendo. Sim. Vamos falar daí de decoração. A gente tem apartamentos que gastam milhões e milhões, né? Custam milhões e gastam milhões para serem decorados. E a gente tem apartamento que custam 200 mil reais e vão, né? Um custo. E essa pessoa deste apartamento trabalha diretamente com essa pessoa. Exato. Então você poder trazer um pouco dessa realidade, né? Que coexiste e convive em 7 quilômetros lineares. Sim, exato. Eu acho que aqui é um lugar, é um pico de energia. É um pico de energia. E foi aqui que eu fui encontrar minha sócia, né? E aqui que as coisas começaram a acontecer com esse olhar diferente. E se você for olhar para esse cliente, que é o cliente do apartamento de 200 mil reais, ele necessariamente precisa comprar o sofá, a cama, a mesa, a cadeira. Ele precisa comprar esses produtos. Por que não ter a ajuda de um profissional para ajudá-lo nessa compra? Para que ele não compre errado? Claro. Não, para que ele também e para que seja ele tenha feliz, esse benefício. E para que ele também viva num ambiente organizado. Que ele chegue em casa e tenha prazer. Eu vou te falar,
Quando tu começou a falar hoje, tu já me impactou. Quando tu diz uma bancada bem iluminada, bem orientada, no tamanho certo, vai trazer um resultado. Eu fico pensando, aquele menino que sonha em ser médico, né? Se ele tiver um ambiente bem estruturado para ele poder estudar, porque ele só precisa de força de vontade. Exato. E aí ele consegue chegar onde ele talvez não conseguiria se ele estivesse estudando naquela dificuldade, porque só faltava uma luz ideal ali para ele estudar. Olha, é sobre isso que a gente está falando, né, Lu? E aí, nessa jornada de ser arquiteta, como você se vê hoje? Eu não me considero ex-arquiteta. Gente, vocês sabem, eu falo no meu Instagram, eu falo em todos os lugares. Mas eu acho engraçado quando você fala, porque eu fico pensando, sabia que eu me questiono quando eu vejo você falando que você é ex-arquiteta? Esse é o meu objetivo. Esse é o meu objetivo. É contraintuitivo, porque parece uma negação. E aí, quando você começa a entender o que eu faço, eu só faço coisas para os arquitetos, fazendo sentido, que, né, demonstrando o quanto faz sentido ser arquiteto. Mas ele vem desse meu veio marqueteira, que eu nunca fiz marketing, mas nasceu comigo. E é para gerar esse pensar. É para mexer com a cabeça. A pessoa se questiona, diz, como assim? Eu recebo até hoje no meu Instagram as pessoas me dizendo... É maravilhoso ser arquiteta, né? Como é que ela não quer? Como ela não quer? Eu recebo os Instagrams, respondo com todo carinho, com todo amor. Mas o objetivo realmente é gerar esse parar para pensar. Como assim? Né? E eu acho que tem muito a ver com o que a gente está conversando aqui, que é olhar as coisas de uma forma diferente. Então, eu já começo o nosso relacionamento, eu já começo a nossa conversa e as pessoas que chegam a mim já fazendo elas pensar diferente. Entende? Então, tem a ver com isso. Mas continua o que tu estava falando. Pois então, não sou ex-arquiteta, mas não faço projeto de decoração há muitos anos. Na época da La Decora, já quando a gente começou, eu já não era a pessoa de projeto. Então, eu posso dizer que já há 7 anos eu não faço projeto. Sim. A gente utiliza um software hoje na La Decora, que é o Blender, que é massa, tá? Se vocês puderem conhecer, é fantástico. Não é um software de arquitetura, mas ele entrega um resultado fantástico para a arquitetura. Ele é um software de games, mas é open source, então, né, é gratuito, você pode entrar ali, ele está sempre sendo renovado, tem algumas atualizações, e eu não sei mexer. Nunca fiz um projeto ali. Mas, porque a gente... eu e a Gabi, a gente se dividiu e eu fui mais para o âmbito comercial, de gestão. Então, hoje, eu me enxergo muito mais como executiva, né? Eu cuido dos novos negócios da La Decora, abro esses negócios com essas grandes empresas e eu estudo muito sobre isso. Entendi. Né? Então, eu estudo o mercado de arquitetura, mas eu não estou mais inserida num processo de projeto. Né? Entendi. E a La Decora, ela cada vez mais tem trazido uma facilitação na execução do projeto de decoração. Então, a gente utiliza algoritmo para a produção desse projeto, a gente insere somente produtos reais do mercado nessa produção, os nossos arquitetos fazem esses projetos através das informações que a gente traz dentro da nossa ferramenta. Então, assim, a gente tem um novo olhar para o que é fazer um projeto de decoração. Totalmente. Então, quem já passou pela La Decora ou quem está lá sabe exatamente como é. É diferente. Né? É um modelo inovador, de fato, para essa produção de projeto. Em todos os sentidos. Em todos os sentidos. E assim, eu me vejo como arquiteta no contexto de entender do mercado, de me posicionar, de saber como são as coisas, porque antes da gente... hoje, eu preciso conectar todas essas pontas. Mas, Lu, ok, entendo que você se especializou, né, digamos assim, vem potencializando esse olhar empreendedor, esse olhar de negócios, network, enfim. Mas se você não fosse arquiteta, o La Decora existiria? Não. Porque é por eu ser arquiteta e por ter visto tudo isso que eu consigo fazer o que eu faço. Então, por isso que eu digo, né? Eu tenho esse olhar de conexão entre essas pontas, né? Então, é algo que a gente utiliza no nosso discurso com essas grandes empresas que a gente negocia. Depois vocês podem olhar lá no site da La Decora, enfim, quais são os nossos parceiros. Mas são grandes empresas, né? Algumas levaram 2 anos para que eu conseguisse
né? Trazê-los para o universo da La Decora para serem parceiros, porque é algo muito diferente, né? E requer decisões de grandes diretorias, né? Para que isso de fato aconteça e para pessoas que estão olhando de fato para o que está acontecendo no mundo de diferente, de inovador, né? Para querer algo tão diferente quanto a La Decora ali, que entrega uma experiência para o seu cliente. Não é só o produto de vocês que tem inovação, que é, né, que traz um novo conceito, mas o mercado também tem que aprender a absorver, né? E aí, por ser arquiteta, por conhecer todas essas pontas, por conhecer a indústria, por conhecer o produto, por conhecer o lojista, os desafios deles, por conhecer o vendedor, que é como você faz, né? Entender como é que vende para esse arquiteto. No meu caso, como é que esse vendedor vende para esse cliente? Claro. Quais são os benefícios de ter um projeto de decoração no meio desse processo para aumentar 700% o ticket médio desse cara na hora que ele chega ali? Como é que eu hiperqualifico esse cliente e informo esses dados, né, que estão ali na minha plataforma para eu saber o que é tendência? O que esse lead está procurando? Então, só por ser arquiteta que eu consigo fazer tudo que eu faço. Uau! Né? Então, tem muito valor. Por isso que eu não me considero ex-arquiteta, mas eu não faço projeto de fato. E, gente, a arquitetura não é só isso, né? A arquitetura vai além, né? Não é só fazer projeto, vai muito além, né? Exatamente, exatamente. Possibilidades. Eu acho que o projeto, o processo convencional, ele é encantador porque ele traz um resultado, né? De misturar arte com métricas, com essa capacidade de visão. Eu acho fantástico isso. Né? Mas, como tu diz, a arquitetura não é só isso. Sim. Lu, eu tinha milhares de perguntas programadas, mas no caso, principalmente no teu caso, eu não tenho como ficar fazendo pergunta, porque é muita história. Como eu digo, a ideia aqui é compartilhar essa experiência, né? Compartilhar os teus desafios, a tua capacidade. Você é um evento, você é maravilhosa. Eu acho que esse projeto, eu já consigo ver ele assim, realmente transformando o mundo. E eu adoro andar com gente assim, né? E eu queria te agradecer muito, muito, muito a tua disponibilidade. Eu sei que a tua agenda é uma loucura, com 2 filhos também. E você está sempre aberta a entregar, que é o que tu está falando, e isso é muito real. Espero que vocês tenham tido uma excelente experiência aqui. Vão para as redes sociais, façam as suas pesquisas. E agora eu vou pedir para a Lu deixar uma mensagem. O que você acha que as pessoas... que tu poderia contribuir com os nossos colegas para que eles tenham o sucesso deles, para que eles descubram a identidade, o caminho e sejam ousados como você? Cátria, obrigada, primeiro, pelo convite. Eu acho, assim, até o nome, né, do seu projeto tem muito a ver com isso. Eu acho que a identidade é ser de verdade. E ter coragem de ser de verdade. Porque foi corajoso o que a gente trouxe, né? Tanto eu quanto a Gabi para esse... Que hoje né? Então, hoje é fácil de entender, mas lá atrás... Nossa, já são 7 anos, né? Foi um desafio que já levou 7 anos. Então, assim, teve muita coragem nesse processo. A gente posta, lógico, né? O close. Mas o corre é muito grande. Então, eu acho que eu me inspiro muito nas pessoas, né? Nos empreendedores e nos inovadores, assim, porque é preciso ter coragem para fazer algo diferente para o mundo. E o que eu penso, de fato, é que a nossa existência é tão rápida, né, aqui, e a gente pode deixar um legado diferente, inovador, para as pessoas que vêm depois e para beneficiar mais pessoas. Então, assim, se a gente tem um dom, se vem para a gente uma ideia, que é como eu me sinto, né, veio para mim uma ideia, como veio para você, por que não? Né? Então, quando é difícil, eu falo, cara, veio para mim é porque eu consigo. Então, assim, além da ousadia, como você falou, tem muito de encarar. Né? Não só de ter coragem, quanto encarar, de fato, o desafio. Eu não sei fazer, mas eu vou aprender.
não está dando certo desse jeito, eu vou testar de outra forma. Então, eu sou muito persistente em não desistir, né? Não teimosa, porque eu acho que a teimosia também, né, não agrega, mas olhar como pode ser feito e como eu posso fazer. Então, ter verdade aí, eu acho que é bem com relação a isso. Como pode ser feito por mim? Porque, com certeza, tem mais pessoas tentando fazer isso que eu estou fazendo. Não é uma ideia única. Sim. Né? Sim. Tem muita gente, tem no mundo inteiro alguém tentando descobrir. Né? A gente vê muita inteligência artificial no campo de decoração. A gente tem concorrentes, inclusive no Brasil, que já fazem, né, projeto de decoração online. E que é maravilhoso, porque eles ajudam nesse processo de conscientização. Claro, de né? disseminar essa nova forma de fazer as coisas. Exato. Né? E reforça o que a gente está fazendo como algo bom. Uhum. Né? Então, assim, ter coragem de fazer do jeito que me cabe, do jeito que eu posso e do jeito que eu acho que deve ser. Né? E bancar, que não é fácil. Né? Bancar a sua coragem de estar ali, de ser disruptivo, de ser inovador, mas se juntando com as pessoas certas, né? Tendo um time que está junto com você. Né? Eu tenho sócios que são muito assim, né? A gente trabalha muito. Então, não tem como dar errado. É o trabalho. Né? O resultado vem com relação ao que você está entregando. E a gente está entregando tudo. Que ótimo. Gente, esse foi mais um podcast Identidade de Arquiteto. A gente tem os apoiadores. Eles vão estar em todas as plataformas. Procurem aqui embaixo para vocês saberem quem está acreditando nesse projeto, nesse início. Eu gosto muito desse princípio de honrar as pessoas, porque depois que está pronto, depois que tem sucesso, é fácil. Então, dá uma olhadinha nesses apoiadores aí e a gente encerra esse podcast. Eu estou emocionada e muito feliz. E eu espero te encontrar daqui... Não, agora a gente vai se ver mais, mas te encontrar daqui um tempo e a gente falar de novo sobre essa jornada aí. Obrigada, foi um presente.